Muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma celebração nesse contexto de isolamento social. Então, estamos aqui diretamente da nossa casa, eu e a Denise. A miúda também está aqui, ela está debaixo da mesa brincando. Eu só quero um feedback de vocês se vocês estão nos ouvindo bem. Aí, se alguém puder mandar uma mensagem, a gente está sem retorno aqui, então fica difícil saber se estamos sendo ouvidos aí claramente por vocês. Esse é um tempo de adaptação para todos nós. À medida que os dias passam, as notícias são mais no sentido de que a gente aumente a cautela, não saindo de casa, lavando as mãos com água e sabão diversas vezes, evitando saídas. Não é um tempo para piscinas, praias, shopping centers e tantos outros passeios. É um tempo realmente da gente guardar a nós mesmos e guardar os outros, pensar na coletividade, evitar a aquisição e a transmissão do coronavírus. Então, estamos aqui nos adaptando a esse contexto de celebração de forma online pelas redes sociais. Como eu disse na semana passada, eu gosto muito de olhar as pessoas, de tocar as pessoas, e está sendo desafiador para a gente esse tempo. Mas tomara que seja um tempo de edificação para todos vocês e para todos nós. Tomara que seja um tempo de aprendizado, que seja uma boa conversa aqui sobre o coronavírus, ansiedade, espiritualidade, o que a gente faz no meio, em meio a tudo isso, né? Essas várias situações, tanto internas quanto externas, que nos desafiam bastante. Caso você tenha algum pedido de oração, os primeiros minutos a gente vai orar aqui um pouquinho com vocês, então é só mandar aí por mensagem. Acabamos de sair aqui de uma conversa, de uma reunião com a nossa equipe ministerial do café, e a conversa também aconteceu por meio de sala de virtual, né, sala de transmissão, a fim da gente evitar esse contato direto. Oramos aqui um pouquinho. Esse é um tempo para alguns mais difícil, para outros mais tranquilo, porque no primeiro momento ficar em casa, alguns estão celebrando, lógico, não a questão da doença, mas o fato de poderem um pouco gastar um tempo em suas próprias casas, com suas famílias, com seus pets, com as suas coisas, com seu tempo de estudo. E já para outros tem sido também bastante difícil, né? Algumas pessoas que, se é que é possível dizer isso, precisam mais de contato social, precisam mais ter sempre pessoas perto, próximas. Tem sido um tempo bastante diferente e igualmente que requer de muitos de nós adaptação. Vamos orar por nós, por nossos amigos, nossas famílias, pela cidade de São Paulo, que é uma cidade bastante movimentada, é uma cidade com fluxo intenso de pessoas, e isso requer de nós, que aqui moramos e que aqui vivemos, uma precaução um pouco ainda maior, né? Alguns ainda estão razoavelmente protegidos em cidades menores, cidades do interior, não só de São Paulo, mas de outros estados também. Mas oremos para que o Espírito Santo dê sabedoria a todos nós, como famílias e individualmente também, assim como aos governantes, né, que precisam nesse momento tomar medidas vez ou outra não tão populares, mas é para o bem da sociedade, é para o bem das famílias, e precisam também do nosso apoio, do nosso clamor, porque só Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o coração de cada pessoa, conhece também
o quanto esse tempo é difícil, está sendo difícil para a nossa economia, para os negócios, para as relações e para tantos aspectos da vida. Oremos então. Senhor, graças te damos mais uma vez por esse dia que o Senhor fez, nós celebramos o teu nome, porque apesar de todas essas dificuldades, a gente pode sim descansar no teu poder, descansar no caráter, em quem o Senhor é, e é por isso que nós suplicamos que a gente seja fortalecido pelo Senhor, que nós sejamos acolhidos, abraçados por ti, que a gente encontre formas nesse novo tempo da nossa vida de desenvolver uma rotina saudável, e que a gente consiga ter estratégias para seguindo a vida e também tornando a situação um pouco mais leve, que a gente consiga ter a sensibilidade para apoiar a tantos que precisam de atenção, que precisam de escuta, que precisam de voz, de esperança, e que a comunidade de Jesus seja isso, seja um ambiente de cura, um ambiente de restauração, e que apesar da distância imposta e necessária por conta da calamidade pública, que a gente perceba a igreja acontecendo para além dos prédios, para além dos encontros presenciais, para além de tantas programações realizadas a partir das igrejas locais, mas que em casa cada família encontre esse ambiente na honestidade do que fazem, de como fazem, no sentido, na missão, que não depende de situações específicas, mas aquilo que o Senhor coloca no nosso coração para fazer, a gente pode fazer dentro dos mais diversos contextos, e certamente a gente pode pedir sabedoria ao Senhor, que prontamente vai nos dar e vai prover para nós recursos emocionais, recursos financeiros, recursos de criatividade, de maneira que a gente possa usar essa situação para expandir ainda mais a comunicação da Tua Palavra, a comunicação do Evangelho de Jesus, e que nesse momento as casas que nos acompanham, as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, que elas sejam envolvidas pelo Senhor, que elas se sintam animadas pelo Espírito do Senhor, que elas se sintam acolhidas pelo Senhor, que elas se sintam protegidas pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua presença está conosco. Obrigado porque a Tua presença não depende de nenhuma circunstância fora de nós e mesmo de algumas circunstâncias internas. Mas o Senhor está conosco, nos prometeu a Tua paz, e a Tua paz que vai nos guiar sempre, em todas as situações. Então oramos por nosso país, oramos por tantos outros países que estão sofrendo, especialmente nesse momento pela Itália, pelos Estados Unidos, e tantos países que ainda sofrem muito com o crescimento da curva do coronavírus, da proliferação dessa doença. Ah, Deus, nós suplicamos que o Senhor continue sustentando cada profissional da área de saúde, todas as pessoas envolvidas no cuidado a pessoas já infectadas, que eles sejam animados pelo Senhor, que eles sejam fortalecidos pela Tua presença, que o Espírito do Cristo ressuscitado sopre sobre cada canto dessa terra, abençoando o povo, abençoando o nosso planeta, abençoando os nossos irmãos e irmãs em cada canto, em todos os continentes. Ah, Senhor, que a gente possa também sair fortalecido desse momento. Senhor, esse é um momento de mobilização mundial, que independe, vai muito além das diferenças políticas, econômicas, sociais, partidárias, e que haja essa unidade, que haja mais tolerância, que haja compreensão, que haja um desejo de compartilhar, que haja um desejo de servir uns aos outros,
que a comunidade de Jesus, como a igreja primitiva que servia de casa em casa, vive essa experiência hoje por meio dos canais digitais, que a tua presença, Senhor, que não se limita a nada e a ninguém, possa operar uma transformação especial dentro de nós, na nossa maneira de perceber o mundo, na nossa maneira de lidarmos com os recursos naturais que temos à nossa disposição, com a forma que a gente tem crescido como sociedades capitalistas modernas, com a forma que a gente está agredindo a natureza, a nós mesmos, aos outros, aos diferentes, aos próximos, que seja um novo tempo, Senhor, que seja um tempo de restauração, que seja um tempo de renovação e que a gente possa, no meio disso tudo, aprender contigo, caminhar contigo e que a gente receba a tua alegria, que a gente descanse no teu poder, que a gente se sustente na fortaleza que é o Senhor e que tem sido o Senhor todos os dias na nossa vida. Então, Senhor, que seja um tempo de muita prosperidade em termos de espiritualidade, que seja um tempo de muita expansão de mente, que seja um tempo de muito crescimento para muitos de nós, para todos nós, que seja um tempo de muito consolo, de muita solidariedade, de muito repartir do pão, de muita compaixão. Que a gente aprenda, Senhor, como comunidade de Jesus, como igreja, como parte do teu corpo, caminhando na existência no século XXI. Que isso que surgiu para nós, brasileiros, sem que tenha sido preparado, sem que a gente tenha percebido e simplesmente foi acontecendo. Que a gente descanse, que não haja temor exagerado, que não haja desespero, que não haja suicídios, que não haja tristeza profunda, que não haja situações que possam nos destruir, mas que sejamos animados pelo Senhor, que a gente receba a tua alegria todos os dias da nossa vida, Senhor, mesmo nesse momento de desafios no nosso país, na nossa cidade de São Paulo. Muito obrigado. Celebramos ao teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém. A minha esposa Denise está comigo aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o quanto que numa situação como essa, de calamidade pública, de pressão social, o quanto que a gente fica mais ansioso, né? E aí eu digo que tem o medo, tem a ansiedade, tem um pânico, tem as paranoias que surgem num momento como esse no nosso país. É um excesso, eu diria que de informações, entre elas informações verdadeiras, mas precipitadas, em outros momentos informações que não são verdadeiras, as famosas fake news, e como isso está alterando a nossa vida, o quanto isso está alterando a nossa rotina e o quanto isso está alterando o nosso movimento de espiritualidade. Eu quero que ela converse um pouquinho com a gente sobre isso, qual a percepção dela como psicóloga, como professora universitária também no curso de psicologia e como alguém que também está vivenciando tudo isso com a gente. Primeiramente, boa noite a todos. É um tempo delicado, né? Acho que como o Clay acabou de dizer, nós estamos tendo que tocar a vida do mesmo jeito, de alguma maneira, alguns trabalhando de casa, dando seguimento às atividades domésticas e tentando digerir dia a dia esse fluxo de informações e principalmente uma situação sobre a qual nós não esperávamos. Eu acho que, e aí ouvindo principalmente, na verdade, nós estamos fazendo alguns atendimentos online, né, de alguns pacientes, e também eu lidando com os alunos, né, tô tendo que gravar as aulas, algumas das aulas que estão sendo transmitidas online, e eu acho que a maior questão, né, está em ter que lidar com com a situação sobre a qual nós não esperávamos e também não tivemos tempo de nos preparar da maneira, às vezes, adequada, né, para uma situação de crise. E ter que lidar com tudo isso ao mesmo tempo é de fato muito difícil. Estava até conversando com o Clay mais cedo que
muitas das vezes eu acho que a palavra ansiedade já é uma palavra que já é um termo que tem sido circulado na atualidade de uma maneira muito recorrente, né? Mas fisiologicamente falando, a ansiedade ela é necessária para que nós, inclusive para a manutenção da conservação da nossa espécie, a manutenção da nossa espécie. Então, mediante as situações de perigo, se o nosso corpo não gera sintomas ou comportamentos ansiogênicos, né, de ordem da ansiedade, nós não nos munimos de comportamentos como fuga. Então, se você está de frente, por exemplo, por um leão e o seu corpo não se conecta, não desenvolve, por exemplo, respostas como um ataque cardíaco, um bombeamento cardíaco, principalmente para regiões superiores e inferiores, né, um bombeamento sanguíneo, seja para os pés e para as mãos, para você ter uma habilidade, inclusive física, de fuga, né, nós seríamos facilmente digeridos aí por alguns bichinhos não interessantes, né? Então, o medo tem um lado bom, é O isso? medo tem um lado bom, que é o que nós nomeamos, assim, tecnicamente como ansiedade adaptativa. Né? Então, é interessante porque as pessoas sempre falam da ansiedade por um aspecto muito negativo. Mas se nós não desencadeamos, inclusive fisiologicamente, esse tipo de resposta, nós provavelmente nem nos constituiríamos como espécie. Entendi. Então, nesse momento, quem está com medo do coronavírus, até então, ter medo é ok. Ter medo é ok, porque, por exemplo, nós acabamos desenvolvendo comportamentos como a própria prevenção. Então, ter medo, o próprio medo, né, nesse tipo de situação, nos leva a nos prevenir. Por exemplo, né, a colocar o tal do álcool em gel, lavar as mãos e seguir aí todo o fluxo de informações que a OMS tem divulgado nos cuidados contra o coronavírus, né? Então, de alguma maneira, né, a ansiedade adapta, quando ela um certo alerta, né? Um alerta. Então, a questão maior é quando essa ansiedade ela é patológica, né? Quando ela foge desse controle, e às vezes comportamentos e essas respostas fisiológicas aparecem em situações que não deveriam aparecer, em situações que não são de alerta, ou são de fuga. Então, a ansiedade não precisa ser vista de uma maneira negativa, quando ela é adaptativa. O problema é quando essas respostas elas são desencadeadas em situações que não demandariam tanto alerta ou coisa do tipo. Entendi. Né? Então, de certa forma, esse medo pode levar as pessoas a se cuidarem, por exemplo, a se prevenirem, Uhum. a entenderem, seguirem as orientações do Ministério da Saúde em relação Sim, aos cuidados, ao sim. isolamento social. Quando que isso deixa de ser um medo saudável e passa a ser alguma coisa, entre aspas, patológica? Especificamente, e aí eu vou me ater à questão do próprio, da nossa atual situação, né, do coronavírus, pelo menos na última semana, eu penso que, pelo menos para as pessoas que eu ouvi durante essa semana, eu entendo que algumas questões que já aparecem no sujeito, na pessoa, numa situação de crise, por exemplo, como o coronavírus, e a gente tem uma crise real, né? Às vezes, né, e principalmente em situações de consultório, nós nos deparamos com crises que às vezes são de ordem intrapessoal, que são de questões existenciais. O coronavírus, né, diferente dessas situações que nós nos deparamos no consultório, é uma crise real e social de saúde. Então existe uma certa diferença. Desculpa pelo barulho da Milda, ela está irritada aqui por alguma razão. Mas, diferente dessa situação do coronavírus, de fato, nós temos uma situação real, né? Uma crise de saúde mundial que interfere aí de uma maneira drástica no nosso dia a dia e causa uma ansiedade no sujeito de uma maneira atípica, né? Então, nós, individualmente, nós já temos algumas questões que, mediante uma crise como essa do coronavírus, muitos dos nossos sintomas que já aparecem numa situação cotidiana sejam potencializados. Então, por exemplo, pessoas que têm muita dificuldade em lidar com coisas que elas não conseguem prever, com situações que elas não conseguem
tangenciar, né, traçar, ver de alguma forma. E aí essas pessoas, na situação do coronavírus, porque a situação do coronavírus eu acho que está nos levando a ter que lidar com os nossos medos ou com as próprias informações liberadas do governo no dia a dia. Então nós, por exemplo, na próxima semana a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Então essa imprevisibilidade ela potencializa e pode potencializar em muitas pessoas crises de angústia. Justamente tem pessoas que sabem lidar com situações em que não se sabe, tem outras que não. Então a gente tem toda uma questão aí do quanto de fato, acho que, e aí fica uma certa dica de cada um estar atento às suas próprias questões, porque provavelmente numa situação de crise como essa, elas podem ser potencializadas. Então, pessoas que não sabem, não conseguem lidar, às vezes, muito bem com imprevisibilidade, ficam com os sintomas mais potencializados. Ou pessoas que adoram prever o futuro, ou se Sim. antecipar quanto a algumas questões, e isso pode gerar um pavor, porque às vezes, em se antecipando em alguns pontos, elas podem inclusive prever o que pode não acontecer e desenhar um quadro muito maior e viver a realidade como esse quadro muito piorado pudesse acontecer e aí desencadear quadros de angústia mais latentes. Então, é bom que nós nos Entendi. observemos nessas situações, porque de fato nós podemos criar cenários piores do que os que às vezes já se apresentam. E Entendi. essa potência da imaginação, que pode ser usado para o bem, né, para um cenário ok, também pode ser usado para desenhar situações que não são assim tão drásticas, né? E de fato, Entendi. eu acho que é interessante nesse sentido ter essa mediação da realidade, né? Ver o que as notícias estão falando, o que o governo de fato está falando, para não deixar a imaginação percorrer aí por caminhos que podem ser muito mais obscuros e muito mais angustiantes, Entendi. Ou né? seja, para os mais controladores, esse é um momento difícil, porque Super. é um momento que, inclusive, não dá para prever nada, né? Bolsa de Não. valores está aí, sobe, cai, se recupera, pontos na Bolsa de São Paulo, Sim. emprego, insegurança, possibilidade do patrão reduzir carga horária e salário dos Uhum. funcionários, é, a, uma iminência de alguém se descobrir com vírus, coronavírus, a possibilidade de uma maçaneta estar com vírus, de um vírus que sobrevive 4 horas sobre uma superfície específica, que, enfim, que aí pode gerar também em alguns uma certa paranoia, além de um padrão de normalidade disso, né? Sim, que numa situação como essa, temporária, né? Eu acho que eu estava conversando inclusive com uma amiga, ela estava me perguntando, ah, Denise, qual a recomendação que você daria para as pessoas? Eu penso que não nem existe como nós não nos angustiarmos. Então, eu acho que nós temos que partir da condição de que angustiados nós ficaremos mediante essa situação, porque o próprio coronavírus está criando uma situação de quarentena, tá todo mundo em casa, nosso direito de ir e vir está suspenso, né? Então, de fato, isso vai promover uma angústia. Eu acho que o problema não está em nós não nos angustiarmos, mas o que a gente produz, né, a partir da angústia. E a gente pode produzir coisas que podem ser mais positivas ou não. Né? Então eu Entendi. acho que essa questão, a paranoia já é um quadro um pouco mais psicopatológico, né? Em se tratando de uma questão mais técnica. Mas de fato nós podemos ficar perseguidos pela ideia de que algo vai acontecer e que pode acontecer com pessoas que estão próximas. Eu acho que a questão e aí eu vou me apropriar aí vou criar um termo aqui, né? Mas que tem uma base técnicas de alguma maneira na psicologia, que é uma paranoia temporária, por conta desses cuidados ou pelo que pode acontecer, né? Mas eu acho que nós temos que tentar, e aí eu fico pensando o quanto esse cenário ele pode produzir situações que são muito criativas. Sim. Né? Então, porque mediante um cenário como esse, de fato, nós podemos produzir cenários drásticos e ficar aí imersos numa paranoia temporária, né? Pensando que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, tudo pode acontecer. E aí, de fato, eu acho que tem algo
sobre o qual nós temos controle, né, quando em seguirmos, por exemplo, as recomendações que a OMS, o Ministério da Saúde, tem nos colocado. O álcool em gel, né, o lavar as mãos, os cuidados ao entrar em casa, mas tem outras situações sobre os quais nós não vamos ter controle. Então, eu acho que nós temos que separar isso de... Tem um cenário que, de fato, nós vamos ter controle, e isso diz respeito à própria prevenção, né, do que nós podemos fazer para nos prevenir contra o coronavírus. Mas, por outro lado, tem situações sobre as quais a gente não tem controle. Sim. A economia a gente não tem controle, o que vai acontecer na política, por hora, não. Então, querer ter controle sobre questões que estão fora do nosso âmbito de atuação, de fato, vai fazer com que a gente entre aí num quadro de paranoia temporário, não desnecessário, né? Mas para aqueles que são, como o Clay falou, um pouco mais controladores, é querer ter controle sobre algo incontrolável. E é isso que sobre isso não dá para a gente cair, né? E tem um aspecto de dificuldade que vai surgindo, é que a gente tem um outro polo, né? Que é a galera que está tentando assim, fingir para si mesmo de que nada sério está acontecendo, né? Então, estão tentando manter exatamente a mesma rotina de compras, de saídas, de bares, de encontros, de almoço em família, como se não tivesse acontecendo nada. O que você pensa em relação ao posicionamento, não no sentido moral ou legal da coisa, mas no aspecto psíquico disso? Quais são as possibilidades nesse sentido? Eu acho que é o polo oposto da mesma coisa. Porque eu acho que se por um lado existem pessoas que ficam extremamente ansiosas e muito antenadas, tem pessoas que, para não entrar em contato com a situação e com a ansiedade, acabam negando a situação. Então, as pessoas que estão entrando, né, nessa pegada, né, de alguma forma de negar totalmente a condição, esse comportamento pode dizer respeito a pessoas que não querem entrar em contato, né, com o que de fato está acontecendo. E aí que na psicologia a gente chama de mecanismo de defesa, que é negar uma condição que está existindo. E aí, manter a rotina é tentar se afastar afetivamente de uma condição que está em atuação, né? Então, se alguns se antenam demais como uma maneira de se proteger, aqueles que não querem se antenar também estão se protegendo. Não sei, mas aí tem um atenuante porque eles estão se colocando em risco. Então, acho que tem assim, a nível prático... Colocando alguns outros e também, colocando né? outros em risco. Então, acho que tem as duas faces da mesma moeda, né? Uns que ficam antenados demais e tomam medidas de precaução, e aqueles que acabam negligenciando e negando a condição para não entrar em contato com tudo isso, só que acabam se colocando em risco duplamente, né? Entendi. Seja psiquicamente, seja fisicamente. Eu tenho encontrado, pelo menos, duas posturas bastante repetitivas, né, nos grupos sociais que eu vou encontrando por aí, né? Tem uma turma que está querendo se informar o tempo inteiro, assim, se atualizar. Número de mortos, quantos estão em estado grave, em cada país, quantos morreram. E do outro lado tem a turma que não está querendo saber de nada, assim, está saindo das redes sociais e tal, e não saber de nada. Alguns estão saindo porque já sabem o suficiente e fizeram a opção de sair das redes justamente para ir não se prejudicar, porque já perceberam que foram muito tocadas por esse volume de informações de desgraça, e alguns outros, assim, realmente ficam lá o tempo inteiro se atualizando. Tá uma espécie de síndrome do Datena. Como que você explica isso aí? Não sei se é assim uma explicação mais objetiva, né? Mas de fato é interessante. Eu acho que nós transitarmos nas duas posições, né? Entre a informação, porque eu acho que existe algo muito da realidade, né? De que nós precisamos de alguma maneira nos antenarmos em algumas informações de fato para até por conta da questão da prevenção, aonde ir, como ir, quais condutas tomar. Mas também eu acho que ficar antenado demais, a gente perde a noção do que precisa ser vivenciado, porque a vida continua mesmo com toda essa pandemia. Então eu acho que é interessante
o trânsito dessas duas pontes, né? Assim, a interação nas informações, porque de fato nós precisamos estar em contato é, com como que essa situação vai ser desenrolada, porque ela é muito imprevisível de fato, mas eu acho que o se antenar em excesso pode promover essa ansiedade que para alguns pode ser um pouco mais delicada, né? Eu particularmente, sexta-feira, por exemplo, eu estava conversando com o meu terapeuta e eu falei para ele que eu tô um pouco nesse grupo de eu quero me inteirar, mas eu sei, de acordo com o meu funcionamento, de até onde eu quero me inteirar preocupada demais e muito antenada para o meu grau de ansiedade, isso não vai ser benéfico. Então, eu acho que para cada um, é interessante observar como cada um funciona, para entender os seus próprios limites. Eu sou daquela turma que eu me tranquilizo se eu ficar um pouco mais inteirada, ou sou daquela turma que eu preciso mesclar um pouco mais de uma informação e uma desinformação até para eu conseguir tocar outras coisas na vida, né? Porque eu acho que é interessante nesse tempo de quarentena, se nós ficarmos também muito concentrados no que é do campo das informações, sem circular por outras questões, isso vai gerar aí uma pane geral, né? Então, acho que é interessante esse trânsito entre a informação e um afastamento, e aí eu digo de um afastamento que seja interessante para que nós possamos transitar por outras coisas, para inclusive sustentar uma saúde mental razoável nesse tempo de crise, né? Entendi. Eu iria por esse lado. Eu acho que interessante o trânsito. Os polos, eu acho que são delicados, né? Parece que é uma dica aí já batida, mas é algo que acho que cada um conhecer o que é do seu funcionamento, né? Do que desperta a sua ansiedade, né? O que é um gatilho para a minha própria ansiedade, o que geralmente me angustia. Já era um medo já conhecido, eu já tinha medo disso antes, e aí a crise potencializou. Acho que é muito interessante a gente observar essa condição de. Às vezes são medos que, por conta dessa situação de pandemia muito real e macro, né, assim, de uma maneira muito estendida, potencializa. É interessante observar isso também. É. A Carol até colocou aqui que ela tá virando a Carol Cunha a nerd do Corona, de todas as informações. O que você recomenda para Carol? Ai, Carol, eu acho interessante, é isso, né? E é interessante a coisa da informação, porque nesse momento, especificamente, a informação nos protege de alguma forma, né? Assim, eu acho que as informações, na verdade, a OMS e o Ministério da Saúde estão utilizando os canais de comunicação para passar medidas de prevenção para a população. Então, nós precisamos estar informados. Mas eu acho que a concentração em excesso dessas informações, eu acho que a gente tem que perceber como que a nossa mente, ou como que nós temos recebido essas informações, assim, se não estamos ficando muito bitolados a ponto de isso despertar reações mais ansiogênicas do que de fato a situação já desperta. Eu iria por esse lado, né? Se informar, mas entenda os limites desse excesso de informações. E aí eu não estou falando da desinformações, mas o excesso de informações dentro do que a gente está se propondo a conversar, dos quadros de ansiedade que aí o coronavírus pode despertar nesse período de quarentena, né? Eu iria por esse ângulo. Entendi. E uma outra questão que tem acontecido bastante também, o pessoal deve estar acompanhando aqui, tá vendo que a miúda está a 1.000 por hora aqui. É a Tá, quarentena. tá entre mim e a Denise aqui. Ela fica muito carente, ela tá tentando lidar de uma forma canina com esse período de quarentena. Mas uma questão que muitos têm dividido comigo, até como uma conversa enfim, de pôr para fora algumas das suas questões nesse momento de vida, que é essa coisa da não rotina, né? Quer dizer, tinha uma rotina para sair de casa, saía de casa, ia trabalhar, tinha um horário de almoço na empresa, voltava à noite, e aí tinha uma rotina só noturna em casa. E agora, com a questão do home office, tanto mulher, quanto marido, quanto filhos estão em casa o tempo inteiro, mesmo trabalhando.
E alguns têm reclamado porque essa ausência de rotina parece que tem trazido uma certa desorganização nesse campo mais doméstico, nesse campo familiar. O que que você recomenda para a turma? E aí eu acho que eu volto numa uma questão que eu já tinha pontuado, dessa possibilidade de, mediante essa nova situação, e é interessante porque parece que a gente não se depara no dia a dia com questões visto, você precisa reprogramar às vezes seu dia por conta de alguma questão. E eu sei que proporcionalmente a dimensão que fomos expostos de readaptação de rotina no caso do coronavírus é de outra ordem. Mas foi um imprevisto. Imprevisto no sentido de nós não esperávamos que isso iria tomar a proporção que tomou. Então, mediante a isso que aconteceu, a esse imprevisto, como que eu posso me reprogramar? Né? Por exemplo, pelo menos aqui em casa, né, amor? A gente, no início do dia, geralmente a gente toma café da manhã e a gente separa, assim. Às vezes o Clay precisa estudar alguma coisa, precisa fazer o sermão. Ah, então tá, eu preciso também estudar. Depois a gente para, vê um capítulo da Netflix, depois a gente volta a fazer a nossa leitura. Então, pelo menos como família aqui, né, amor? A gente tá tentando pensar nessa readequação. Então, ele tem uma lista de tarefas, né? E aí temos as nossas listas como casal e temos as nossas listas individuais. E o que a gente tenta fazer é conjugar ao longo do dia, né? Então, dentro dos intervalos dele, eu faço uma outra coisa que eu já precisaria fazer. Então, eu acho que é interessante pensar, mediante a sua rotina, que antes era muito já programada, quando ocorria situações de imprevistos, como que você faria, assim, né? E a gente, às vezes, é exposto a isso a todo momento. Um filho adoece, um marido, sei lá, ou sai do trabalho. Como que a gente faz essa reorganização? E agora, na situação do coronavírus, né, com o coronavírus, eu acho que nosso desafio é ter que pensar nisso dia a dia. Então, a cada dia é interessante nós readequarmos. Não, e aí eu acho que tem um outro ponto, que pessoas que são muito apegadas e muito enrijecidas quanto à rotina anterior, às vezes têm uma dificuldade de fazer essa readaptação. Que é um convite, inclusive, a tentar ser um pouco mais flexível. A gente acha que essas situações de crise não nos desafiam, mas elas são muito interessantes, inclusive para situações e para pessoas que têm um perfil um pouco mais rígido, para repensar como que a gente vai se reposicionar em situações que são imprevisíveis, né? Então eu acho que é um convite interessante, seja a flexibilização de rotina, a repensar o que é da rotina, porque dá para se reorganizar dentro de uma rotina diferenciada, né? Sim. Mas eu acho que às vezes a gente está tão fixo a uma rotina que é repetitiva, né? Assim, de alguma meio cotidiano, né? Meio Chico Buarque, né? Todo dia faz tudo sempre igual. Sim. Então é um belo convite aí a repensar do que no dia a dia, semana a semana, nós iremos fazer até essa situação se estabilizar, né? Sim, Então, sim. acho que é um convite. Para a família, eu acho que é interessante fazer essa coisa. O que você tem que fazer, o que tem que fazer, eu acho que é um pouco mais desafiador para famílias que têm filhos pequenos, né? Que aí tem que pensar em algumas atividades. E tem circulado na internet várias atividades para os pais desenvolverem com as crianças, né? Dentro da dinâmica de casa. Então, eu acho que é um convite para todos nós tentarmos ser um pouco mais flexíveis mesmo, né? Flexíveis Sim. e adaptáveis, Sim. né? Assim, não sei se eu conseguir responder, mas é isso. Não, mas é isso mesmo. É super interessante porque é um momento importante da gente ir ouvindo várias opiniões, especialmente daqueles que cuidam da saúde mental, né, das pessoas. Eu percebo até ter um volume maior na própria clínica de antecipação de algumas sessões, justamente porque o paciente, vez ou outra, está mais angustiado, está mais ansioso diante do quadro, que muitas questões já eram anteriores ao coronavírus, mas parece que isso que aconteceu fora, o que está acontecendo fora em termos sociais, parece que está potencializando algumas questões que são nossas anteriores ao coronavírus, né? O medo de perder o outro, pessoas que são muito conectadas, às vezes, aos seus. E não é que isso não possa existir, mas isso fica potencializado mesmo, né? E aí, pelo menos essa última semana, né? Atendendo ainda alguns pacientes, eu acho que eu percebi um pouco disso, assim, né? Do quanto que
esse não saber é muito angustiante, né? Acho que para nós não saber, né? A condição de não saber o que vai acontecer, o controle sobre as coisas, nos coloca numa condição muito angustiante. E assim, gente, eu acho que às vezes a gente demoniza a angústia, né? E não tem problema nós nos angustiarmos frente a tudo isso. Acho que a angústia ela é necessária para situações como essa, mas acho que a questão é como que a gente usa essa angústia, para onde nós canalizamos, o que é que nós fazemos com ela? Nós repensamos a nossa rotina, reorganizamos a rotina de casa, nós colocamos. Eu tenho ouvido muito de algumas pessoas que elas estão se dispondo a fazer coisas que na rotina tradicional não estavam tendo tempo de fazer, como reservar um tempo para leitura, fazer uma atividade física, mesmo que dentro de casa colocar algumas coisas em dia. Então, de fato, essa angústia ela pode ser redirecionada, né, para algumas questões, algumas atividades, ou algumas pessoas podem ficar paralisadas. Eu acho que frente a esse não saber, essa angústia, essa tentativa de controlar aquilo que tem a dimensão do controle, da prevenção, mas às vezes daquilo que não está sob nosso controle, e a administração dessa angústia ela acho que desafiadora para todos nós nesse momento, né? Porque é uma angústia que ela é de ordem individual e coletiva. Então tem um ponto que é muito interessante também dessa ansiedade compartilhada, porque eu acho que nós podemos pensar também em alternativas coletivas de lidar com essa ansiedade. Então acho que tem vários grupos aí que as pessoas estão se reunindo para poder falar, por exemplo, sobre o coronavírus, né? As salas virtuais, As você salas fala. virtuais, Porque os tem gente que está hangouts. comendo muito, tem gente que está engordando em casa. Exato. Eu não Então, sei como fazem. De vez em quando eu fico tentado a comer um passatempo. Enfim, mas eu estou evitando isso, porque tem exato. gente que está Não, comendo o tempo inteiro. mas pode redirecionar essa oralidade para fala ao invés da alimentação. Então, eu acho que Então, o pessoal que está comendo muito é só segurar um pouquinho a boca e passar a falar mais, é isso? acho que sim, eu acho que o Freud ele fala muito sobre o talking cure, né? Que é a cura pela Cura pela fala, fala. essa circulação da palavra, porque Sim, no processo de fazer essa palavra circular, essa angústia circula também, e numa experiência compartilhada, e nessa troca compartilhada, isso pode ser, pelo menos por hora, aliviador para o sujeito, né? Então eu entendi. acho que é uma via interessante essa angústia que é muito individual, da experiência subjetiva, da maneira como cada um está lidando com a situação compartilhada, né, e coletiva, mas do quanto nós podemos também não superar não, mas lidar com essa angústia de uma maneira compartilhada, né? Porque é uma Sim, experiência compartilhada também de sim, ansiedade. Então, sim, de fato, dá pra gente arrumar aí algumas maneiras de tentar manejar isso, né? sim. Não, muito bom. E isso Ah, desafia também, né, a nossa espiritualidade, porque sim, a gente está aí há muitos séculos insistindo que a gente crê em Deus, que a gente crê no poder de Jesus, que a gente acredita que Deus está no controle das coisas, no sentido de que não que ele vá fazendo dos seres humanos marionetes ou é, 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 fazendo do mundo, da Terra, um grande tabuleiro, que ele vai sim, mexendo as peças, mas de que nada foge do controle dele, isto é, até o exercício da maldade está sob o domínio de Deus, sim, nada foge do controle dele. sim, E, e essa situação, enfim, de calamidade pública, do isolamento, da reconfiguração da vida, da rotina, a miúda está aqui latindo, querendo participar mais efetivamente. A mãe vai pegá-la aqui agora para ela nos deixar continuar falando, né, miúda? Menina. Então, isso desafia a gente também, né? Porque a própria mudança de hábito de deixar de ir à igreja no conceito do prédio, do local de reunião, do encontro, dos abraços, do horário, do dia, do endereço, isso vai desafiando a nossa espiritualidade também, né? O que eu uhum, faço para eu manter a comunhão enquanto eu estou proibido de ter toque, né? Enquanto eu estou sim, impossibilitado da questão do encontro. E isso
céu, a gente percebe que, especialmente no período dos juízes, que existia um ciclo ali definido. Do povo estar próspero, depois se esquece de Deus, começa a pecar contra Deus e a se voltar contra Deus. Deus levanta um juiz que traz a mensagem de Deus para o povo se arrepende, faz acerto com Deus, acerto com a vida, com o mundo, com as pessoas, com a sociedade, depois volta a prosperar e tinha ali um movimento de ciclo em que havia abandono do homem em relação a si mesmo, a Deus, ao próximo, ao cuidado com a vida, à valorização da existência. E esse é um momento que parece que a gente está vivendo uma situação semelhante. Existe uma angústia, por parte de alguns há uma reflexão sobre será que também eu não estava levando uma vida da melhor maneira possível e agora esse tempo de isolamento na minha casa está me levando a uma reflexão maior, a uma ponderação sobre a vida, está me desafiando a rever algumas prioridades. Tem gente que está se desafiando a voltar a ter contato com a esposa, ou com o marido, Com ou os com o filhos. filho, ter que liberar as diaristas, aqueles que têm, e de repente ter que se haver com atividades bastante, tarefas domésticas básicas necessárias à sobrevivência. Então, parece também que, como eu li numa postagem, acho que até compartilhei nas redes sociais, que esse barulho que está acontecendo fora da gente está fazendo um barulho também dentro da gente, né? Uhum. E é um barulho que afeta a vida biopsicossocial e espiritual, né? Quer dizer, tudo tá se movendo dentro de nós. Então, esse é um momento que aliás, alguns têm se questionado, putz, será que realmente eu confio em Deus? Por que eu estou tão desesperado? Será que eu acredito que Deus me protege? Será que eu acredito que, inclusive, ainda que eu pegue essa doença, eu seja cometido com esse vírus e tal, será que eu confio em Deus que vai me proteger? E se não me proteger, então isso está mobilizando muita gente e a fé também de muitas pessoas. É, é, Aliás, alguns têm feito um movimento que, ao invés de se resguardarem, têm ido a várias igrejas, as que estão funcionando ainda e responsavelmente abertas ao público, têm ido lá orar, pedir proteção, e o pessoal já está vendendo aí álcool em gel ungido por R$ 500, já tá uma baita de uma confusão. E talvez isso mostre também que essa crise, que é uma crise social, está gerando também nesse homem, nessa mulher do século XXI, cristão, cristã, da cidade de São Paulo, uma certa angústia existencial barra espiritual. Quer Uhum. dizer, será que eu confio em Deus ou não?